O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com o cabelo. A casa inteira ficou perfumada com o cheiro do bálsamo. Então, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, falou: por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos veículos de comunicação, nós agora começamos nessa segunda-feira um itinerário, vamos dizer assim, quase que literal, dos acontecimentos da última Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo, a Páscoa mais profunda, a Páscoa da sua ressurreição. Desconsideremos o dia de ontem da Semana Santa. O domingo ontem ele resumiu numa única celebração o mistério da sua entrada triunfal em Jerusalém, da sua paixão. Ontem foi o domingo da paixão. Agora, como já disse várias vezes aqui, quando o evangelho não começa com naquele tempo, a igreja quer que a gente se situe no agora. Hoje nós, mais uma vez, somos convidados a nos colocar na cena. Porque nós não ouvimos o evangelho começar assim, naquele tempo Jesus foi a Betânia. Não. O evangelho começa hoje com uma situação, com uma localização temporal muito precisa. 6 dias antes da Páscoa. Conta aí nos seus dedinhos, a Páscoa é a noite de sábado. Então hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias. Estamos precisamente neste dia. E o que aconteceu? Jesus já se dirige para Jerusalém, a última vez que Jesus vai para Jerusalém. E próximo a Jerusalém tem o povoado de Betânia, onde moravam os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele que no evangelho da quinta semana, do quinto domingo da quaresma, sem ser ontem, domingo passado, nós ouvíamos que Jesus o ressuscitou, o reanimou, estava morto, voltou a viver. E por causa disso, os judeus começaram a acreditar em Jesus.
Bom, Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E várias vezes nós ouvimos dizer que antes de chegar em Jerusalém, Jesus visita Marta, Maria e Lázaro. Não confundam esta Maria do evangelho de hoje. Ela não é a mãe de Jesus, ela também não é Maria Madalena, é outra Maria, irmã de Lázaro, e ela também não é a prostituta que lava os pés de Jesus com lágrimas. Tem gente que faz um pacotão só e põe tudo como se fosse Maria Madalena. Madalena não sabemos quem é. Sabemos que ela é da região de Magdala, dela foram expulsos 7 demônios. Não sei de onde saiu a confusão de que Madalena era prostituta, não sabemos disso. Sabemos que depois que ela foi exorcizada por Jesus, ela passou a seguir Jesus até o fim, como discípula fiel. E mais, Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, a primeira apóstola da ressurreição. A igreja chama Maria Madalena de apóstola apostolorum, isto é, a apóstola dos apóstolos, porque ela é enviada por Jesus ressuscitado aos apóstolos para dizer que ele está vivo. Não é esta Maria. Nem é a prostituta que nos evangelhos sinóticos entra numa casa onde Jesus estava e com lágrimas lava os pés de Jesus e seca com o cabelo. Talvez a confusão que alguns fizeram se deve ao fato da mulher do evangelho de hoje lavar os pés de Jesus, mas não é com cabelo que ela seca e nem é com lágrimas, mas é com perfume, e chamar Maria. Aí juntou tudo num pacotão só. Não confundam. Maria, irmã de Lázaro e de Marta, hoje faz um gesto extremamente inédito, mas de profundo amor. Jesus vai jantar na casa deles, porque no outro dia entrará em Jerusalém, e nós sabemos o que aconteceu porque celebramos ontem. Ele entra montado no jumentinho, com grande glória e etc. Bom, e ali Maria pega um perfume caríssimo, de nardo puro. Inclusive hoje não é muito barato. Imagina naquela época, que estava guardado Deus sabe quando na casa dela. Porque é assim, né? Perfume bom a gente guarda para ocasiões especiais. E ali ela não poupa nada. Ela quebra o vaso de perfume e lava os pés de Jesus com todo o perfume que ela tinha. Bom, quem tinha que aceitar o gesto, aceitou: o Cristo. O perfume exalou-se pela casa inteira, diz João. Todo mundo sentiu o cheiro do perfume. E ali, vejam que interessante, temos um exemplo de adoração. Maria sempre esteve aos pés de Jesus. Noutra ocasião, tem um bate-bocazinho entre Marta e Maria, porque Maria está sentada aos pés de Jesus e Marta está com os afazeres de casa. E mais uma vez Maria agora não só senta-se aos pés de Jesus, como derruba os pés dele, derrama nos seus pés tudo que ela tem de mais caro, de mais valioso, de melhor. Maria nos ensina a adorar. E vejam, a adoração nos une à paixão. Os discípulos, quando ficam sem entender o porquê fazem isso, Cristo diz: ela faz isto em vista da minha paixão. Claro, Jesus não teve a oportunidade que um judeu tinha quando morria. Deixa eu explicar uma coisa aqui para fazer mais sentido para nós. Quando alguém morria, como diz o Samuel Magalhães aqui das E2, quando dava uma falecida, né? Quando a pessoa morria, antes de sepultar, pegavam perfumes, e às vezes de aloés, mirra, que tem um cheiro mais forte, e untava-se o corpo todo da pessoa, por uma questão muito prática. Hoje temos toda a técnica aí para os funerais, mas num passado não tão distante, e aí vem o costume justamente do nosso povo de colocar flores no caixão, por isso. Porque
o cadáver começa a produzir gases não muito cheirosos. Hoje se elimina os líquidos do cadáver para que o funeral não seja tão desconfortável. Por isso que se untava os defuntos com perfume, para que o cheiro não ficasse muito desagradável. E depois que o corpo era untado com perfumes, era costume velar por 3 dias, aí enrolava-se o corpo do defunto num lençol mortuário e que colocava no sepulcro. Jesus não teve isso. Jesus não teve velório. Jesus não teve nem o corpo untado, porque nós vamos ouvir na sexta-feira santa, era a véspera da Páscoa. Ele morreu às 3 horas, quase no horário do pôr do sol. Então, às pressas, tiraram o corpo de Jesus na cruz, já enrolaram no pano e colocaram no sepulcro. É por isso que ele diz, ela está fazendo isso em vista da minha morte. Maria não sabia que Jesus, em menos de 6 dias, experimentaria a paixão. Mas Maria sabia de uma coisa. Ela estava dando o seu melhor para Jesus. No ato de Maria, nós encontramos o modelo da adoração perfeita. A adoração perfeita é aquela que faz com que o nosso coração se quebre totalmente aos pés do Senhor. E deixe que o perfume que está dentro de nós exale na presença dEle, do jeito que o perfume é. Bom, por que Jesus se agrada do gesto de Maria? Porque ela se aproxima dele com confiança, despretensiosamente. Maria não fez isso para aparecer, ela não fez isso para receber uma cura, ela não fez isso para receber um milagre, ela fez isso simplesmente por amor. O caminho da adoração é o amor. Um amor que quer fazer companhia, um amor que quer dar de si. Porém, entretanto, todavia, tem o tal do Judas lá. Judas Iscariotes, que era um apóstolo, escolhido por Jesus. Tinha tudo para ser um grande santo. E vejam, meus irmãos e irmãs, Judas, quando vê o gesto de Maria, fica profundamente revoltado. A sua revolta é tão grande que ele se escandaliza e diz para Jesus: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa essa mulher fazer isso. Olha o que ela está fazendo. Esse perfume custa caríssimo. Se vendesse, a gente poderia ajudar muitos pobres com o dinheiro que esta mulher está jogando fora aos seus pés. Judas é aqui uma prefiguração, um protótipo de quem não tem fé. Quem não acredita, acha que a adoração sincera é um desperdício de tempo, de recurso. Muitas vezes nós vamos ouvir isso de pessoas que tão apaixonadas por si mesmo, que já trocaram a fé pelo dinheiro, pela honra, por aquilo que os olhos conseguem ver desse mundo, dizem para nós: por que a igreja, ao invés de ficar fazendo isso, não vai fazer obras sociais? É duro ter que ouvir isso de alguém que conhece a verdade. Jesus diz: pobres sempre tereis, quanto a mim, nem sempre. Aqui não é que Jesus não está mandando cuidar dos pobres, muito pelo contrário. Jesus sempre esteve ao lado dos pobres. Jesus não fez uma única vez a multiplicação dos pães, mas pelo menos 3, para dar de comer a quem tem fome. O que Jesus está querendo dizer é que as obras sociais não podem ser pretexto para não adorá-lo. E nem a adoração pode excluir o lado social. Agora, quando é sincero, despretensioso, tanto social quanto a adoração, é acolhido pelo Senhor. Porque vejam, não mudou muita coisa não. Passaram-se quase 2000 anos, ontem eu fiz as contas na calculadora, porque a idade já não está ajudando tanto assim na matemática. Tem pelo menos uns 10 anos que eu não faço conta de cabeça. Então, tem 1990 anos que isto aconteceu. Certinho. E não mudou. Hoje,
Para se roubar, se fala em pobre. Não é assim que os nossos políticos fazem? Vamos cuidar dos pobres. E para não se adorar, fala-se de pobre. Pobre está na boca de muito padre, de muito bispo, como pretexto para camuflar a sua falta de fé. Eis para nós, meus irmãos, o mistério que escancara a verdade. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo revela as verdades do nosso coração. Aqui, diante desse mistério, nós temos duas opções: ou sermos Maria, ou sermos Judas. Como Maria, aprendermos a ser despretensiosos na presença do Senhor e derramar de verdade o nosso perfume, o nosso mais valioso perfume, que a gente guarda para a pessoa especial, que a gente guarda para o momento especial, o quanto nós vamos retendo da nossa existência, da nossa vida, dos nossos recursos, da nossa inteligência e das nossas virtudes, Deus sabe lá para quem, mas só faz sentido, o perfume só se espalha quando é derramado aos pés de Jesus. Ou então, nós podemos nos iludir, achando que o cargo que a gente ocupa já nos dará a garantia da fé. Judas era apóstolo, estava ao lado de Jesus o tempo todo, viu Jesus fazer tudo o que Jesus fez e ouviu Jesus falar tudo o que Jesus ensinou, mas continuava com o coração preso às coisas deste mundo. Estava mais preocupado com os cifrões do que com o coração, mais preocupado com o conforto, com as coisas que passam, do que com aquilo que não passa. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, para que nós não nos iludamos com as coisas do mundo, porque a figura deste mundo, como nos recorda o mesmo João na sua primeira carta, as coisas deste mundo, a figura deste mundo e suas concupiscências passam. Permanece o único que é eterno, que entrou na morte, mas a venceu. Permanece aquele que visita as nossas casas, visita o nosso coração por amizade despretensiosa. Deus não entra nas nossas vidas para cobrar algo de nós, nem por interesse. Deus entra nos nossos corações, em primeiro lugar, quando Ele encontra amizade, tal como encontrou com Marta, Maria e Lázaro. E em segundo lugar, por intimidade. Ele quer se fazer próximo. Agora, ao recebermos a visita de Deus, resta-nos apenas duas opções: adorá-lo de verdade, colocando aos seus pés tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, sem reter nenhuma gotinha do nosso melhor para Ele, ou então usar de pretextos e desculpas para fantasiar a nossa falta de fé e a soberba do nosso coração por um pretexto de desculpa de amizade. Vejam, Judas tinha um argumento muito bom, muito preciso. Quem é que em sã consciência, ouvindo o discurso de Judas, falaria que ele não estava sendo coerente? Não é verdade? Ora, vamos usar esse dinheiro de uma forma mais justa, mais equilibrada, não vamos desperdiçar. Porém, o Cristo que conhece a verdade desmascara a hipocrisia de Judas. Porque se a gente não é capaz de amar o Cristo que visita o nosso coração, nunca seremos capazes de amar aqueles que Cristo ama, como os pobres, os pecadores, os sofredores e os excluídos. Se não amamos a Cristo, não amamos quem Cristo ama. Aí podemos correr o risco de fazer muitas coisas, mas estas coisas não nos salvarem, porque nos falta o fundamental, o amor. Que o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo faça cair as máscaras que às vezes vamos colocando no nosso coração, para que possamos de fato buscar o que realmente importa:
amar o Senhor. E amando a Ele de fato, saberemos dar de nós mesmos totalmente a Ele. E o perfume se espalha a todo aquele que está perto dele. E não se preocupe, o Cristo está sempre ao lado dos pobres. Se formos capazes de dar o nosso melhor para Cristo, com certeza cuidaremos com muito maior amor e zelo dos pobres e dos sofredores do que muita gente que, tão preocupado em ganhar fama, reputação, voto ou até mesmo prestígio dentro da igreja ou fora, usa dos pobres como pretexto para não converter o coração, para não adorar o Senhor e para permanecer na sua fraude, na sua hipocrisia. Que a cruz do Senhor converta o nosso coração, para que possamos entender que a presença dele é o bastante para que a nossa vida seja verdadeiramente vida e vida que não termina com a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces.